Agora espaço para Marcelo Matos. Olá, hoje inimigos políticos, mas ambos investigados. Então, Lula e Temer afinam o discurso contra o suposto abuso do poder. Lula condena excessos da Lava Jato. Quando eu critico, por exemplo, a força-tarefa de Lava Jato, eu os separo do Ministério Público. Porque eu continuo defendendo o Ministério Público como uma instituição séria, necessária, e pelo fato dela ser séria, dela ser necessária e dela ser muito importante e ter muito poder, as pessoas que compõem o Ministério Público têm que aprender a respeitar a instituição, não permitir que o ego, não permitir que a vaidade, não permitir que a pirotecnia ocupe o lugar da seriedade e da responsabilidade. Essa é a minha queixa. Eu disse para o Moro que a gente pode ter um processo sério de apurar a corrupção sem quebrar a economia brasileira e utilizando a inteligência, ao invés de subordinar o Poder Judiciário à imprensa, ao invés de subordinar as acusações à imprensa, porque na verdade eles não estão procurando a verdade, eles estão procurando manchete de jornais. E Temer prega harmonia entre os poderes. As pessoas muitas vezes pensam no seu interesse pessoal, ou no seu interesse funcional, ou às vezes até entram numa disputa. É interessante isso, como interessante, sem embargo da Constituição determinar a harmonia entre os poderes. O que mais se verifica muitas vezes é a tentativa de desarmonizar os poderes do Estado. E isso, meus amigos, isto é um crime contra o Estado democrático de direito. Isto só passa pela cabeça daqueles que, na verdade, acham que são autoridades iluminados por uma centelha divina. E não são autoridades emanadas do único dono do poder no povo, no Estado, que é o povo, não é? Então, nós somos todos autoridades transitórias. E por isso nós temos que obedecer à Constituição. A Constituição foi determinada pela soberania popular e disse, olha aqui, para vocês que são autoridades constituídas, não são autoridades reais, nascidas simplesmente, volto a dizer, de uma centelha divina, mas nasceram por disposição, por determinação do povo brasileiro. E o povo brasileiro, quando disse, olha aqui, quando vocês forem exercer o poder, exerçam-no harmoniosamente. Separados politicamente, mas unidos contra as investigações. Oi, professor Vila. É curioso, Oliveira, é curioso que foi muito bom Marcelo Matos ter feito essa associação, ver como eles têm quando alguém tem algum pé na corrupção, fez algo que ilícito, então ele teme sempre a ação da justiça e da investigação, primeiro e depois a ação da justiça tal. E é engraçado como os discursos são parecidos nessa questão, bem destacado pelo Marcelo Matos, entre Lula e Temer. Bem, com relação ao Lula, ele dá essa declaração, e quem nos assiste aí pelo YouTube, ou pelo Face e tal, ao lado do deputado Paulo Pimenta. Esse deputado, PT Rio Grande do Sul, ele em 2005, em agosto, ele teve um encontro clandestino ao término do depoimento de Marcos Valério da CPMI dos Correios, um encontro clandestino que foi flagrado pelas câmeras da Câmara dos Deputados, que o obrigou, inclusive, a renunciar a membro titular da CPMI dos Correios tal. Portanto, esse senhor Paulo Pimenta, ao lado do Lula, fingindo que está fazendo uma pergunta para o Lula, já tem uma longa carreira também problemática, vamos dizer assim. O Lula nem se fala. Nós estamos aguardando, falando isso, o juiz Sérgio Moro, a sentença. Cadê a sentença? Volto a dizer, do processo, do triplex, as alegações finais da defesa foram no dia 22, entregue na dia 22 de junho, portanto, tem tempo hábil, né, para que saia a sentença. Afinal, o processo tem uma longa história e o senhor que é aquele que melhor acompanha tudo isso. Estamos aguardando, eu me lembrar que o Ministério Público pediu 22 anos ao criminoso da Avenida Prestes Maia, que está acoitado, vamos dizer assim, lá na Avenida Prestes Maia, em São Bernardo do Campo. Tenho dó de quem mora no prédio, porque eu conheço umas pessoas que moram no prédio e ninguém consegue vender apartamento, sabe por quê? É o prédio do Lula. Ninguém quer morar no prédio do criminoso, do bandido. Agora, a questão em relação a Michel Temer, para concluir, a questão que se coloca é que o presidente vem agora uma discussão de jurista.
Dizendo que precisa, tem pessoas, expressões dele, pessoas que tentam desarmonizar poderes do Estado. Quem desarmoniza é a corrupção, é a propina, isso que solapa o Estado Democrático de Direito, e o senhor melhor do que eu sabe disso. E as acusações que pesam sobre o senhor são gravíssimas, é o caso único na história do Brasil, um presidente denunciado por corrupção no exercício do cargo, e os seus ministros. Por que o senhor não fala sobre o seu Gedel Vieira Lima? Seu ministro está preso, ontem chorou. Dá até um livro, Gedel chorou. E o Henrique Alves, né? Henrique Alves está preso, seu ministro. E amigão, esses dois são amigões do peito. Ali, unha e carne com o senhor. E o senhor, eles estão querendo desarmonizar os poderes? Não adianta tapar o sol com a peneira. O governo acabou na noite de 17 de maio desse ano. Ele vai ser empurrado com a barriga, quem sofre com isso é o Brasil. O Temer, volto a dizer, é a última viagem internacional que ele faz como presidente da República.